Então, não é esse não, é Marcos. Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Versículo de número 25. Marcos 5, 25. Marcos 5, verso 25. Apesar de muito cansado, eu estou com vontade de pregar. Você está com vontade de ouvir? E quando eu vou ficando cansado, a minha voz vai desaparecendo. Se até o final da mensagem ela desaparecer, mas você receber a palavra, eu saio daqui feliz em nome de Jesus. Então vamos lá. Eu quero falar hoje sobre preencha o seu cheque com Deus. Quem lembra que talão de cheque? Faz um sinal. Você já fez exame de sangue? Os homens já fez o exame da próstata? Precisa, é necessário. Fez, Júnior? Aleluia. Deu 100%? Graças a Deus, graças a Deus. Irmão, na antiguidade dos primórdios da humanidade, se usava um negócio chamado talão de cheque. A gente não tinha o dinheiro, e aí a gente pegava uma folha, era um talão com várias folhas, e a gente colocava ali um valor, assinava. Quando era nominal, só a pessoa podia fazer o saque daqueles. É isso mesmo? É porque não é da minha época. É da época de vocês, não é da minha, entendeu? E tinha um negócio de colocar cruzado, não é isso? Cruzado era o quê? Ah, você é velho mesmo. Então, eu quero falar hoje que existe um cheque em branco que Jesus já assinou. Pensa você receber um cheque em branco. Pensa você se transportar lá para os primórdios da humanidade, quando se usava talão de cheque. E aí você recebe um cheque em branco e dizem assim: olha, pode colocar o valor que você quiser. E domingo nós estávamos aqui, o meu pastor, ele estava em concordância junto conosco. Mateus capítulo de número 18, verso de número 19 diz: se dois sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa e pedirem ao Pai, Ele vos concederá. E a gente recebeu essa palavra está no meu coração. Agora escuta, existe um cheque em branco que foi assinado, e quando era assinado atrás, endossado, o negócio valia muito mais. E eu quero dizer para você que Jesus, Ele assinou um cheque, ele está em branco, e você pode usar. Mas pastor, como eu preencho esse cheque? Só tem uma maneira, é só por meio da fé. A Bíblia diz que a fé ela vem pelo ouvir e ouvir a palavra de Deus. Escuta, nós como igreja precisamos nos movimentar por meio da fé. A igreja se movimenta por meio da fé. A igreja chegou até os dias de hoje por meio da fé. A igreja vai avançar até os dias da volta de Jesus. Essa igreja precisa se mover em fé, porque a Bíblia diz, Hebreus capítulo 11, versículo de número 1: ora, sem fé, 11:6, perdão, ora sem fé é impossível. Ou seja, não tem possibilidade da gente, eu queimei o meu corpo, eu doei as minhas roupas, eu doei alimentos, eu dei lanche para os pobres. A gente vai começar esse ano a dar sopa. Agora no mês de março a gente vai começar a servir sopa aqui debaixo do viaduto da igreja. Nós vamos servir sopa. Escuta, mas isso sem fé é ação social ou alguma maneira da gente suprir a necessidade de alguém. Mas para a gente assinar ou para nós preenchermos esse cheque é só por meio da fé. As minhas lágrimas não preenchem cheque com Deus. Sabe, fazer beicinho na igreja não preenche o meu cheque com Deus. Escuta, vir ao culto não preenche o teu cheque com Deus. Vir ao culto faz parte da sua manifestação de fé, mas não preenche.
Você não consegue acessar aquilo que Deus já liberou para você. Sabe, quando Ele morreu na cruz, Ele liberou, porque do alto a baixo do templo o véu foi rasgado. Eu e você podemos acessar agora a sala do trono e do Cordeiro, e todas as bênçãos do céu estão acessíveis para mim e para você. Mas eu só consigo acessar esse lugar por meio da fé. Pastor, mas o que é fé? Hebreus 11:1 vai descrever, vai, deixar muito claro o que é fé. Ora, a fé é o firme fundamento de coisas que se esperam, e a convicção de fatos que não se veem. Escuta, eu não vejo ainda com os meus olhos físicos o novo local, mas pela fé eu já estou pregando lá. Eu não vejo as novas salas das crianças, e vão ter muitas salas para a gente ter muitas classes de criança. Eu não vejo com os meus olhos, mas pela fé eu já consigo ver classes separadas. Os meus olhos não conseguem ver um berçário, mas pela fé eu já vejo um berçário. Estou vendo uma mãezinha lá com o bebê. Aqui, Tainanda e André tá ali, olha o branquinho ali. E como está grande o menino. Precisa de um berçário. Escuta, mas eu não consigo isso batendo lá na porta do político da cidade dizendo: olha, eu preciso de ajuda. Não. A igreja tem dono. Você pode olhar para o seu vizinho e dizer assim: a igreja tem dono. E o dono da igreja, ele é dono do ouro e da prata, ele é dono de todas as coisas. A igreja tem um Senhor sobre ela, e o Senhor que governa essa igreja, Ele é o Rei dos reis e Senhor dos senhores. Não tem recurso nenhum que falte para Ele. Então, pastor, o que a gente precisa? Eu preciso me mover por fé. Sabe, desde domingo, irmão, quando meu pastor falou assim: Júnior, eu concordo com você. Eu concordo que você precisa de um lugar maior. Eu concordo que a igreja precisa de um lugar com mais salas. Eu concordo que vocês precisam de um lugar com estacionamento melhor. Eu concordo com isso, concordo com aquilo. E quando ele falou do testemunho dele, que ele, quando saiu para comprar uma casa, ele virou para a família dele e falou assim: coloca tudo nas caixas. O que é isso? É uma ação de fé. Eu não sei o que você precisa acessar no mundo espiritual. Eu não sei o que você precisa, preencher nesse cheque que já está na minha mão e na sua mão. Agora eu quero dizer para você, a gente só consegue preenchê-lo se for pela fé. E eu quero falar sobre 4 passos hoje, práticos, simples, mas que a gente tem tanta dificuldade e a gente tropeça neles, para a gente preencher o nosso cheque. Usando o texto de Marcos capítulo 5, verso de número 25. Se você está comigo, diga amém. Verso 25 diz assim: aconteceu que certa mulher, que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia, e muito padecera a mão de vários médicos, tendo despendido tudo quanto possuía, sem contudo nada aproveitar, antes, pelo contrário, ainda pior, tendo ouvido a fama de Jesus, vindo por detrás dele, por entre a multidão, tocou-lhe as vestes. Verso de número 28, porque dizia: se eu apenas lhe tocar as vestes, eu ficarei curada. E logo se lhe estancou a hemorragia, e sentiu no corpo estar curada do seu flagelo. Jesus, reconhecendo imediatamente que dele saíra poder, virando-se no meio da multidão, perguntou: quem me tocou nas vestes? Responderam seus discípulos: às vezes a multidão te aperta e o Senhor diz: quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem fizera isso. Verso 33, então a mulher, atemorizada e tremendo, muito consciente do que nela se operara, veio por detrás, prostrou-se diante dele, e declarou-lhe toda a verdade. E ele lhe disse: filha, a tua fé te salvou. Vai-te em paz e fica livre do teu mal. Eu quero falar hoje sobre 4 passos para a gente preencher o próprio cheque com Deus. O primeiro deles, e é tão importante, mas que a gente peca tanto nessa parte. A primeira coisa que você precisa fazer
para você preencher uma vida onde você vai acessar o sobrenatural de Deus, você precisa falar. Como assim, pastor? A tua confissão de fé declara aquilo que você crê. Aquilo que você professa declara aquilo que você acredita. Pastor, ainda não entendi. Vou te explicar. Esses anos como pastor, eu e Cristiane, a gente fazendo gabinete, orientando pessoas, aconselhando pessoas, dando aconselhamento. Eu cheguei à seguinte conclusão: existem pessoas que por mais que você diga para ela, olha, está aqui diante de você, está aqui, a bênção está aqui diante de você, é só você tomar essa atitude, você tomar esse posicionamento, você vai viver esse milagre de Deus. Mas escuta, ela não consegue entender aqui que tudo isso já está disponível para ela. Ela não consegue entender aqui. Escuta, talvez você esteja me ouvindo, você pense consigo mesmo, você diga consigo mesmo, porque a Bíblia diz que essa mulher não tinha ninguém para profetizar sobre a vida dela, mas a Bíblia diz que ela fala com quem? Ela fala com ela mesmo. Ela libera a palavra, ela diz: se eu somente tocar na orla dos vestidos, eu vou ser curada. Escuta, não tinha ninguém para profetizar sobre a vida dela, então ela mesmo profetiza sobre a vida dela. Então eu queria que você saísse daqui hoje, meu irmão, declarando e confessando aquilo que você crê. Pastor, mas não acontece comigo. Eu vou te provar que acontece. Exemplo, tem gente que diz assim: pastor, o meu dinheiro não dá para nada. É porque você acredita nisso. É porque a tua confissão de fé é que o que você recebe não dá para nada. E no final do mês o que acontece? Não dá para nada, porque a tua fé, você acredita que o que você tem não dá para nada. Ah, se eu tivesse X, se eu tivesse Y, ia resolver a minha vida. Escuta, você nunca vai acessar nem X e nem Y, sabe por quê? Porque o que você crê é o que você tem, não é suficiente. Mas quando você declara a palavra de Deus com fé, meu irmão, o milagre acontece nos céus, e os céus são liberados sobre a sua vida. Escuta, quando eu casei com a Santinha aqui, eu ganhava um salário mínimo, ela metade de um salário mínimo. E ela pegava metade do salário dela e dividia e dava para o pai dela metade. Numa forma de gratidão, porque o pai dela investiu para ela passar numa escola onde ela ia estudar, uma escola federal. O pai dela pagou a passagem, andou a pé para ela poder fazer o cursinho. E quando ela começou a estagiar naquela escola, ela ganhava metade de um salário mínimo. Ela pegava metade do salário que ela ganhava, ela dava metade para o pai e ainda tirava o dízimo do todo. Eu falei: você quer casar comigo mesmo? Ela falou: quero, amor. Eu falei: que lindo. Como é que a gente vai casar com um salário mínimo e um quarto de um salário, Cristiano? Ela falou: Deus é fiel e não vai deixar faltar nada. Escuta, ela me ensinou a andar por fé. E sabe qual foi o nosso primeiro exercício de fé? Há muitos anos atrás, nos primórdios da humanidade, tinha uma loja de departamentos chamado Insinuante. Quem lembra da Insinuante? Faz o exame, eu estou falando para você. A gente foi lá na loja Insinuante. A gente foi se insinuar. Ela falou assim: olha, a gente vai escolher o que a gente quer, e a gente vai passar a mão e a gente vai orando. Pensa, doido, irmão. Ela falou: eu quero uma geladeira assim, ó, frost free. Estava na moda, era em lançamento. Eu falei: não dá para ser uma normal, não? Ela falou: não, amor, porque tem que ficar fazendo de gelo dela, limpando o congelador. Eu quero uma frost free. Falei: então vamos lá ver a frost free. Aí entramos na loja. Quando ela olhou, tinha lá uma da Daco. Eu falei: olha, Daco, que coisa boa. Ela falou: não, Brastemp, amor. Ela passou a mão na Brastemp. Falou: olha, o fogão tem que ser assim, e tem que vir aquela coisinha em cima. Eu falei: Cristiane, não precisa. Ela falou: tem que ser assim. Eu falei: mas não tem dinheiro. Ela falou: mas a gente tem fé. Escuta,
A geladeira da Brastemp chegou. O fogão que ela queria chegou. E o negócio nunca funcionou, mas eu botei no lugar, estava lá. Sabe por quê? Agora, pergunta como? Um salário mínimo e 1/4 de um salário mínimo. E no final do mês ela falava assim: amor, queria tanto comer uma fatia de pizza. Eu falei: frost free. E no final do mês, irmão, sobrava exatamente o valor para levar ela no Mr. Pizza comer uma fatia de pizza. Sabe por quê? Porque a nossa fé determinava aquilo. Eu quero dizer para você, você quer preencher algo com Deus hoje? Abra sua boca e fale. A linguagem do céu chama fé. Fé. Ah, não é arrepio. Ah, eu estou arrepiado com essa palavra. Não é essa a intenção. Se te arrepiou, que bom. Mas tem gente que arrepia com uma porção de coisas, irmão. Eu aprendi com o meu pastor que quando escreve, tem gente que quando escreve no quadro negro arrepia. Tem gente que quando morde o garfo arrepia também. Escuta, não é de arrepio que a gente vai tocar o céu. A gente vai tocar o coração de Deus quando a gente se mover por fé e você começar a declarar aquilo que você acredita. Você está entendendo isso, sim ou não? Você já viu pessoas que elas têm uma enfermidade e elas dizem assim: não, a minha dor de bico do papagaio. Eu falo: cara, não é minha dor. Porque a Bíblia diz que Jesus levou sobre si as nossas dores e as nossas enfermidades. Pastor, o senhor está sendo negacionista? Não, eu estou sendo realista. Eu estou sofrendo essas dores, mas Jesus já levou lá na cruz. E eu não, essa dor não me pertence. Essa dor vai embora da minha vida, porque o que tem para mim é aquilo que os céus liberaram sobre a minha vida com a morte de Jesus na cruz do Calvário. Eu posso ouvir um amém seu? Número 1, você quer preencher o seu cheque com Deus? Abra a sua boca hoje e saia daqui declarando: ah, pastor, eu quero casar. Comece a sair daqui: Deus, eu vou casar. Pastor, nem noivo tem. Ora, irmão, que Deus opera. Deus operou na vida da pastora aí, ó. Está casada hoje, né? O sonho dela era casar com um homem bonito, gente. Olha aí. Escuta, abra a sua boca e declare, meu irmão. Ah, pastor, eu queria que os meus filhos estudassem nesse tipo de escola. Abra sua boca, pai, e comece a declarar, determinar algumas coisas sobre a vida do teu filho. Ah, o meu filho, eu queria muito que o meu filho estivesse aqui na igreja. Escuta, você queria ou você quer que ele esteja aqui? Eu sou resposta de alguém que creu e falou. Minha mãe está aqui, ó. Irmão, estava perdido. Estava lá na choperia, tomando todas. E a santinha aqui, ó. Jesus, o Júnior é teu. O Júnior pertence ao Senhor. O Júnior, ele foi consagrado ao Senhor quando ele saiu do meu ventre. Não deixe o Júnior se perder. O Júnior está aqui hoje pregando para você. Escuta, se Jesus fez isso na minha casa, por que Jesus não pode fazer na sua? Ah, pastor, porque tu não sabe, marido, que eu estou casado. Escuta, essa santinha aqui, 1,49 m, começou a orar pelo meu pai. Jesus, salva o meu marido. Jesus, salva o meu marido. E meu pai querendo saber de onde o homem veio, para onde o homem vai, o que vai acontecer com o homem. O homem veio de uma explosão, de um Big Bang. Escuta, um dia ele entrou na igreja, comprou uma Bíblia, entrou na igreja, sentava na metade do templo da igreja, e durante um ano ele lia a Bíblia e ouvia a mensagem do pastor, até que um dia ele puxou o paletó do pastor e falou assim: pastor, Deus fala com todo mundo, Deus não me quer não. O pastor deu um sorriso para ele e falou: irmão Nilson. Meu pai não era nem crente ainda, mas o pastor muito santo, muito ungido de Deus, falou assim: irmão Nilson, Deus está falando com o senhor há um ano. É o senhor que não dá ouvidos para Deus, Ele está te chamando há um ano. Ele: como é que eu faço? É só você abrir o seu coração, porque Jesus vai entrar no seu coração hoje. Faz essa oração comigo.
Meu pai fez a oração, 2 anos depois estava matriculado no seminário, 4 anos depois estava sendo enviado para uma terra tão distante, chamada Realengo, para abrir uma congregação onde você está sentado nessa cadeira hoje. Sabe por quê? Porque uma mulher decidiu: Jesus salva o meu marido, Jesus salva os meus filhos. O filho está aqui pregando para você, o marido foi para o céu crente, e eu quero dizer para você: abra a tua boca hoje e declare o milagre de Deus na tua vida. Eu posso ouvir um amém seu? Você pode dizer glória a Deus, meu irmão? Número 2, depois de você falar, você precisa, sabe o quê? Fazer. Diga, mas depois faça. Irmão, quantas vezes eu acordei de madrugada, todo besuntado de óleo, e a minha mãe em cima de mim. Eu acordava: que isso, mãe? Vai dormir, menino. Vai dormir. Na outra noite de novo. Aí eu já liguei o sinal de alerta. Falei: cara, minha mãe orando, vou fingir que eu estou dormindo. E ela estava lá: liberta ele, Jesus. Esse demônio dessas meninas que vem aqui, Jesus. Liberta ele. Escuta. É porque tinha alguém orando pela minha vida. Tinha alguém que estava declarando, mas depois fazendo. E segundo lugar, o que você tem feito? Quais são as tuas atitudes para que você mude o cenário que está à tua volta? Eu falei, mas escuta, o seu discurso precisa estar alinhado com o teu comportamento de vida. Então, pastor, eu vou passar na prova para o militar. Eu vou passar na prova do concurso público. Eu vou abrir minha empresa. Que bom, irmão. Faço votos que você passe na prova do concurso militar. Faço votos que você faça prova no concurso público e passe. Faço votos que você abra sua empresa, prospere muito. Mas escuta, você não vai passar na prova se você não fizer. Você não vai passar na prova se você não estudar. Você não vai passar na prova se você não deixar, sabe, de ir para uma festa para você colocar a cara no livro e falar: Deus, eu preciso da tua sabedoria, me dá a tua iluminação, eu vou passar nessa prova. Você está entendendo? Fé não é uma coisa assim, um pó mágico, um líquido mágico. Pastor, então unge com esse óleo aqui porque vai dar tudo certo. Não, irmão, não se trata disso. Se trata daquilo que é a minha confissão, é aquilo que eu creio no coração. E por eu crer no coração, eu começo a tomar posições de acordo com a minha declaração de fé. Se eu declaro que nós vamos sair daqui para um lugar maior, escuta, eu não posso mais retroceder na minha voz. Eu preciso só olhar para um lugar maior. Eu preciso só procurar Deus aonde está esse lugar maior. Desde domingo passado a minha oração é: Deus me mostra, porque eu já andei nessas ruas todas, eu ainda não achei. O Senhor tem esse lugar escondido, então mostra para mim onde está. Você está entendendo isso hoje, querido? Pastor, como eu preencho o cheque? Número 1, fale. Número 2, faça. Se você está anotando, eu queria que você anotasse isso que eu vou te dizer. Nossas ações, ou elas nos derrotam, ou elas nos concedem vitória. Segundo as nossas ações, nós recebemos ou somos impedidos de receber. Escuta, não é Satanás, não é os seus demônios, não é o fulano que não me ajudou, não é o meu pai que nunca investiu em mim, não é a minha mãe que nunca me deu uma palavra, sabe, de coragem para mim me levantar e vencer. Escuta, não é ninguém, não é fatores externos, é você que precisa sair daqui hoje determinado. Eu liberei a palavra, eu creio que isso vai acontecer e agora eu vou começar a me comportar como tal. Você está entendendo, meu irmão? Tem bastante tempo que eu não vou em bancos tradicionais. Eu trabalhei de office boy, todo dia eu estava dentro do banco. Eu conhecia o gerente, eu conhecia o pessoal do caixa, conhecia todo mundo do banco. E na frente do banco sempre ficava aquele pessoal com jaleco: posso ajudar? E eles ajudavam
senhores de idade, pessoas que tinham dificuldade de acessar as máquinas. E um dia abriu uma oportunidade e jovens aprendizes foram trabalhar num banco. E um dos rapazes, ele tinha um sonho: eu vou ser gerente desse banco. Eu não vou trabalhar aqui como atendente, eu vou ser gerente. E ele viu como o gerente se vestia, como o gerente tratava as pessoas, como o gerente falava, a postura dele para conversar com as pessoas. Ele falou: se eu vou ser gerente, eu preciso agir igual esse cara. Todo mundo tinha um jaleco, ele ia vestido igual o gerente e colocava o jaleco por cima. Todo mundo tratava as pessoas de qualquer forma, mas ele olhava como o gerente tratava as pessoas, e ele tratava as pessoas como se fosse um gerente. Um dia alguém entrou no banco e falou assim: você é o gerente? Ele falou: ainda não, mas eu vou chegar lá. Eu ainda não cheguei lá, mas eu já estou chegando lá. Escuta, abriu uma oportunidade de trainee naquele banco. Aqueles que iam aspirar para a gerência. Quem você acha que foi chamado para fazer parte do processo seletivo? Ele fez parte do time. Ele foi tão bem. Abriu uma vaga de gerente. Quem que você acha que entrou naquela vaga? Escuta, número 1, fale dos seus sonhos. Fale daquilo que você crê. Mas número 2, saia do campo das emoções e vá para o campo das realizações. Pare de só, ficar sonhando acordado. Se eu tivesse... Você acredita que tem gente que fica assim: se eu ganhasse na mega da virada. Crente, irmão. Pastor, eu dava esse tempo da igreja todinho, pastor. Não vai, irmão. Não é assim os meios que Deus trabalha. Não é desse jeito. Eu quero dizer para você: é por meio da fé. Olhe para o seu vizinho e diz assim: é por meio da fé. Agora, as tuas ações, elas vão determinar se você vai ter derrotas ou vitórias. As tuas ações, elas vão ou te impedir ou te liberar para você receber aquilo que Deus já tem para a tua vida lá na cruz. Terceiro passo, e caminhando para o fim: se em primeiro lugar eu preciso falar, em segundo lugar eu preciso fazer, em terceiro lugar eu preciso receber. Como assim, pastor? A Bíblia diz que aquela mulher, ela padeceu 12 anos. Aquela mulher tinha recursos e todos os recursos dela foram se esgotando. Tudo que ela tinha foi se esgotando. Gastou com médico, gastou com outro, gastou com um especialista aqui. E o que ela tinha afastava ela da sociedade. Por quê? Porque uma mulher, nos dias da sua regra, dentro daquela comunidade que eles viviam, ela se tornava imunda. Ninguém podia tocar nela, ninguém podia sentar onde ela sentava, ninguém podia ter relacionamento com ela. Alguém que se aproximasse dela ficava imundo junto com ela. Se ela entrasse aqui no culto, ela tinha que entrar gritando: imunda, imunda. A imunda chegou porque o sangue da mulher era como se fosse imundícia. Por isso que a Bíblia diz: do trapo de imundícia era o absorvente da época. E diz a Bíblia que aquela mulher, afastada da sociedade por causa da enfermidade que ela tinha, uma hemorragia, 12 anos. Eu fico imaginando essa mulher, 12 anos, irmão. Tem umas irmãs aí que quando está no sangue de Jesus tem poder, aleluia. Eu, na minha inocência, eu falei: por que você está assim hoje, irmão? Nada, pastor. Gente, era um doce ontem. Me tratou tão bem. Eu falei: Cristiane, acho que a irmã está chateada comigo. Cristiane Júnior, é coisa de mulher. Eu falei: graças a Deus que nasci homem. Elas mudam, irmão. Elas viram Wolverine. Se você ficar perto, irmão, você é arranhado por elas. Mas essa mulher, 12 anos, o corpo já estava padecendo da hemorragia. Eu imagino fraquezas. Eu imagino o corpo tão debilitado. E aquela mulher encontra forças, não físicas, mas ela encontra forças na sua fé. Ela fala consigo mesmo: se eu tão somente tocar, só na orla do vestido, porque ela tinha ouvido
Alguém falou que Jesus estava curando. Escuta, você já ouviu uma boa notícia, aquilo que te gerou fé? Você já ouviu uma boa nova e aquilo te despertou? Escuta, esse culto hoje tem uma finalidade: despertar a fé em você. Para você sair daqui e começar essa primeira semana comercial do mês de fevereiro declarando, sabe, milagres de Deus sobre a tua vida. No menor mês, Deus vai fazer coisas maiores na sua vida. No mês mais apertado, pastor, é volta às aulas, é material de colégio, é IPVA, IPTU e não sei mais das quantas. Pastor, é tanta taxa daqui e dali. Tem gente que fica tirando os cabelos. Eu não, eu creio que o meu Redentor vive. Eu creio naquele que é o meu provedor. Eu creio naquele que é o Senhor da minha vida e da minha casa. Eu creio nele, irmão. Eu vou fazer disso aqui um clube social. Escuta, isso aqui é um lugar de fé. Para você sair daqui abastecido, para você viver essa semana. Essa semana eu vou vencer. Essa semana eu vou falar contra, sabe, todas as evidências. Deus está comigo. Deus é o Senhor da minha vida. Jesus está na minha casa. Jesus está cuidando da minha família. Jesus está cuidando de tudo da minha casa. Ah, pastor, eu estou vivendo uma luta tão grande. Fale. Número 2. Faça-se, posicione. Em terceiro lugar, receba. Porque tem gente que fala, tem gente que faz. Quando chega a hora de receber, diz assim: não acredito. Não acredite, irmão. Quando chegar a hora de receber, receba. Chegou a hora de receber, irmão, não fica fazendo docinho não. A gente estava para ter Manu. Cadê Manu? Está lá atrás, na projeção. Eu estava muito preocupado. A gente demorou 7 anos para ter Manu. Era um sonho que eu tinha, ter filho. E quando a Cristiane começou a gerar, a gente soube da notícia. Primeiro eu explodi de alegria, gritei, liguei para o meu pai, liguei para minha mãe, ligamos para os pais da Cristiane e falamos para todo mundo: olha, vai nascer, o neném vai nascer. Só que depois caiu a ficha. Eu falei: o neném vai nascer. Eu falei: pamper, fralda. Comecei a pensar uma porção de coisa. E começou a me bater um medo. Eu lembro que o culto era quarta-feira. E naquele culto, a gente estava recebendo um pastor. Irmão, esse pastor, ele falava muito mal o português, muito mal mesmo. Ele falava: é mesmo, nós vai ter vitória. Mas ele era um homem de Deus. Escuta, a gente não pode desprezar os homens de Deus, apesar de não ter o perfil do que a gente acha ser o certo. E aquele homem de Deus pregou na sua simplicidade. E no final da pregação, ele falou assim: pastor Júnior, eu tenho uma palavra de Deus para o senhor. Deus mostrou para mim o carinho que você está gerando essa criança, mas Deus também me mostrou a preocupação que o senhor está. Deus me mostrou como o senhor está agitado, perguntando para Deus como vai ser. E era exatamente o que eu estava falando aqueles dias para Deus: Deus, como é que vai ser? Ele falou assim: pastor, Deus manda te dizer algo. Não vai faltar nada para essa criança. Do nascimento até o casamento, não vai faltar nada para essa criança. Sabe o que eu fiz? Recebi. Naquela semana o telefone tocou. Ô pastor, tudo bem? Falei: tudo jóia. Como é que está o enxoval da criança? Aí o bocó aqui escorregou na fé. Falei: tá indo, né? Ele: não, pastor, o senhor não está entendendo, está faltando alguma coisa? Eu falei: deixa eu falar com quem de direito aqui. Eu falei: Cristiane, a pessoa está perguntando aí. Ô pastora, tudo bem?
Está faltando alguma coisa para o enxoval? Está faltando tudo. O Júnior só comprou uma roupinha para a criança. Eu falei, Cristiane, está me expondo. A pessoa está perguntando o que está faltando, eu vou dizer para ela. Eu falei, Cristiane, mas não pode ser assim. Ela falou, amor, Deus está usando alguém para nos abençoar, então vamos receber. A pessoa falou assim, olha, então vamos marcar tal dia em Nova Iguaçu. Nós morávamos em Nilópolis. E a gente vai de carro. A gente vai até a loja. Eu preciso passar o cartão. Você escolhe o que está faltando. Fomos até a loja. Cheguei na porta da loja com uma vergonha, irmão. Não sabia receber. Eu recebi na hora lá. Amém. Mas na hora de pôr em prática, afrouxei. Aí quando a gente entrou na loja, ele falou, pega um carrinho, pastor. Eu falei, não precisa uma cestinha. Pastor, pega um carrinho. Peguei um carrinho. Aí, Cristiane, vou pegar outro. Eu falei, Cristiane, devagar. Cheguei para ela no corredor, chamei ela no corredor, falei, devagar. Ela falou, amor, Deus está nos abençoando, a gente não pode desprezar a bênção do Senhor. Falou, olha, pode comprar o que vocês quiserem. Quando chegar no caixa, eu passo o cartão. Eu falei, oh meu Deus, eu não posso abusar de ninguém. Ela falou, Júnior, a gente não está abusando de ninguém. Preciso da banheira, essa banheira aqui, ó. Esse negócio aqui, coeiro, não sei o que lá das quantas, e foi botando. Eu falei, tá bom, Cristiane. Ela falou, amor, Deus está nos abençoando. E o irmão que estava com a gente, que chamou, falou assim, não é só isso não, pastora, pode botar mais. A gente saiu dali com o enxoval inteiro da Manu, completo, tudo que precisava. Escuta, a Branquela está com 15 anos. Até hoje, não faltou nada. Tudo que ela precisa. Na hora certa, Deus traz a provisão. Na hora exata. Não é nem antes e nem depois. É na hora exata Deus traz a provisão. Escuta, sabe por quê? Porque lá atrás, um pastor que mal falava português, mas ele foi usado por Deus para dizer, pastor Júnior, não vai faltar nada para essa criança. Eu quero dizer para você, não vai faltar nada de tudo o que você precisa para esse novo tempo na sua vida. Então aprenda a receber o milagre de Deus. Não vai faltar nada para o Noah. Não vai faltar o hospital, não vai faltar o médico, não vai faltar o anestesista, não vai faltar as fraldas, não vai faltar roupa, não vai faltar nada para o Noah. O Noah vai ser abastecido de tudo. Não vai faltar nada para a sua casa, não vai faltar na sua despensa, não vai faltar saúde, não vai faltar cura, não vai faltar milagre, não vai faltar alegria na tua mesa, não vai faltar, sabe, paz na tua casa, na tua mesa vai ter presença de Deus e fartura, não vai lhe faltar nada, bem nenhum te será, sabe, suprimido, mas você será abastecido de tudo. Eu posso ouvir um amém, querido? Terceiro lugar, primeira mulher, ela falou, depois ela teve que agir, ela estendeu a mão para tocar. Em último lugar, terceiro, ela sentiu, ela falou, senti tocar em minha cura, eu fui curado. Já viu gente que diz assim, ai não, acho que é coisa da minha cabeça. Não, eu senti, eu fui curado. Pastora, tempos atrás, estava com múltiplas pedras na vesícula dela. E eu lembro, a gente estava aqui, a bateria não ficava ali, tinha algumas cadeiras ali, a gente estava pregando, eu falei assim, olha, eu preciso de algumas mulheres. A Cristiane estava aqui no altar. Algumas mulheres vinham aqui orar por ela. Naquele dia, Deus estendeu a mão e tocou a vida da Cristiane. Quando eu voltei para sentar do lado dela, ela falou assim, amor, eu senti Deus me tocando. Eu estou curada hoje. Escuta, ela estava magrinha. Tudo que ela comia, se bebesse água, doía. Qualquer coisa que ela comesse, doía. Ela não aguentava mais a situação, mas aquele dia ela falou assim, amor, eu senti a cura tocar o meu corpo, eu estou curada.
Eu falei, então se tu está curado, vamos fazer o exame, porque o que vai atestar é o exame. Meses passaram, a gente foi fazer o exame. O exame está lá. Um exame, múltiplos cálculos. No outro exame, vesícula limpa, sem nada. Sabe por quê? Fale, faça e receba. Pastor, e o último lugar, conte a tua história para outras pessoas. Testemunhe da tua história. E eu quero declarar que você vai sair daqui para testemunhar o que Deus está fazendo hoje na sua vida. Hoje uma chave pode estar virando. Hoje um milagre pode estar acontecendo. Hoje, sabe, um caroço pode estar sumindo. Hoje, sabe, um e-mail pode estar chegando na sua caixa de e-mail. Alguém te convocando para uma entrevista. Hoje um milagre pode estar acontecendo na sua vida. Basta você sair daqui declarando: eu creio no Senhor. Escuta, não tem nada a ver comigo, não tem nada a ver com a igreja, não tem nada a ver. É com quem faz, é com quem age, é com quem opera, é com quem libera um milagre. E Ele está aqui nessa noite, porque a Bíblia Sagrada me garante que onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dEle, Ele se faz presente, e Ele está aqui hoje. E a Bíblia diz: se 2 sobre essa terra concordarem a respeito de qualquer coisa e pedirem ao Pai, Ele vos concederá. E eu quero dizer que eu concordo com o teu milagre, eu concordo naquilo que Deus vai fazer na sua vida, e eu quero ver o teu testemunho, para que outros possam ver, saber e considerar que não é outra coisa senão a mão do Deus Todo-Poderoso que está agindo. Fique de pé, por favor. Eu quero orar junto com você, querido. Saia daqui e pare de cultuar a sua dor e comece a celebrar o seu milagre. Saia daqui e pare de querer chamar a atenção das pessoas e comece a chamar a atenção do Senhor. Eu vou fazer isso para chamar a atenção do fulano, vou chamar a atenção do pastor. Escuta, não vai resolver teu problema. Mas se você chamar a atenção dele, um milagre pode acontecer na sua vida. Não, eu vou melhorar, um milagre vai acontecer na sua vida. Eu não conheço ninguém que se aproximou de Deus por fé e saiu de mãos vazias. Sempre saiu abençoado pelo Senhor. Eu quero orar por pessoas hoje. Pastor, eu entrei aqui e eu preciso alinhar a minha confissão ao meu posicionamento. Eu cheguei aqui e eu preciso aprender a receber, eu não sei receber. Eu sou um bom executor, eu coloco as minhas mãos, eu vou e faço, mas quando chega a minha hora de receber, eu dou um passo atrás, eu não me acho digno de receber. Eu quero dizer que não há na terra ninguém que seja digno. Não é por merecimento, é por uma coisa chamada graça de Deus. Sabe o que é graça de Deus? Favor que eu não mereço. É uma dádiva do céu, é uma bênção do Senhor. E eu quero dizer que o favor de Deus está aqui liberado sobre nós. Tem uma graça de Deus aqui.